Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar de propósito. Você tem, sua empresa tem, o que é tudo isso? Então, eu deixei aqui uma telinha para a gente poder ir compartilhando e nos guiando. E eu gostaria de fazer uma provocação, né? Se nós pensarmos aí o que é 5 vezes 2, é 10, naturalmente, né? Ainda mais quando a gente apanhou bastante ali para decorar a tabuada, né? A gente olha e fala 5 vezes 2 é 10. Mas aí vamos pensar um pouquinho mais profundo, 5 vezes 2 na mão de quem tem propósito, o que já virou? Então, as maiores referências de liderança, se você pegar Augusto Cury e de outras tantas, né, tirando toda a parte de religião, a maior referência de liderança que nós temos é Jesus. E ele fala o quê? Né? O que ele fez com 5 pães e 2 peixinhos? Ele alimentou quantas pessoas? Porque ele tinha propósito. O nosso propósito nos move. O nosso propósito faz com que a gente faça coisas extraordinárias, com que a gente consiga movimentar o nosso entorno e fazer com que tudo aquilo aconteça. Então, é muito sobre isso que eu quero trazer essa reflexão para vocês. Olhar para dentro e entender, eu estou fazendo porque eu preciso ganhar dinheiro. Ok, mas precisa ser só por isso? Todo dia você vai acordar com aquele ranço, sem aquela alegria, sem aquela vontade de saber, puxa, para onde que eu vou? Como eu vou? Então, é muito sobre esse começo. E aí eu convido vocês a fazer 2 exercícios. Eu vou deixar o link no vídeo para vocês, que é a forças de caráter. É o primeiro teste, ele fala sobre 24 pontos, forças de caráter que nós temos naturalmente. Não quer dizer que a última é a sua última lista e você é uma pessoa má, não. Quer dizer que as 5, o top 5, são as suas maiores forças de caráter. O que é isso, Cris? Então lá tem integridade, justiça, amor, são as coisas que a gente tem naturalmente dentro de si. Então, por exemplo, eu, né, meus top 5 são integridade, justiça, amor ao aprendizado, vitalidade e generosidade. Ou seja, o que isso significa? Significa que eu jamais vou conseguir fazer sociedade com pessoas que não têm caráter, que fazem coisas antiéticas, porque meu senso de integridade e de justiça, aquilo é muito forte em mim. Outro ponto que em mim, por exemplo, é muito forte é o humor, que é um dos top 5 também. Então, eu sei que se eu tomo uma saia justa, eu vou usar uma piada para sair daquilo. Se eu estiver constrangida também, porque aquilo naturalmente flui em nós. Para que serve isso, Cris? Serve para que você possa entender o que você vai levar, porque o caráter do seu negócio, ele é o caráter do empreendedor, ele é o caráter do empresário que criou o negócio, e ele vai virar o caráter de todos os colaboradores, porque aquilo vai ser disseminado como cultura. Não existe um líder tem um caráter e a empresa tem outro caráter, não. A empresa ela é reflexo do caráter do líder. Então, o primeiro ponto, quem é você? Quais são as suas maiores forças, as suas maiores habilidades que você naturalmente vai conseguir desenvolver nas pessoas que estão ao seu redor? O que te falta? Quais são as pessoas que você precisa trazer para constituir algo muito forte dentro da sua empresa? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é a Roda da Vida, tem um sitezinho que chama Roda da Vida, vou deixar o link para vocês aqui, super legal. E eu gostaria que vocês colocassem nessa ordem, né? Espiritualidade, família, saúde, amor e relacionamentos, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, trabalho e carreira, finanças, lazer, social, felicidade e contribuição com o mundo. Para que vocês vão fazer isso? Nessa roda, a gente sempre olha ela como está hoje, mas eu não quero que vocês façam assim, eu quero que vocês coloquem ali e pensem quanto de energia vocês estão colocando em cada ponto, né? Porque o resultado é aquilo da energia que a gente coloca. Às vezes eu estou muito dedicada a Deus, à família, mas os meus negócios não estão 100%. Ok, então o equilíbrio é quando eu consigo equilibrar as minhas energias, e é normal. Hora ou outra eu estou com mais energia em um ponto do que em outro. Hora ou outra eu sou muito boa esposa, minha família está tudo ok. Às vezes eu diminuo um pouquinho a energia porque ali já está bom. Não quer dizer que eu não vou estar me dedicando. Quer dizer que ali já está bom. Ali a minha energia está ok, eu já consegui estabelecer um ritmo na minha casa, um ritmo com a minha família, um ritmo com os meus filhos, com os meus amigos, eu tenho vida social, eu saio, tenho os dias ali contabilizados certinho para que eu saia, para que eu me divirta, para que eu tenha lazer, para fazer as coisas que me trazem felicidade. Então, o que te traz felicidade? Você está realmente imprimindo ali? Então, é esse olhar sobre o quanto de energia você está colocando. Então, primeiro você faz esse, depois você dá uma olhadinha e fala, bom, agora o quanto de energia eu gostaria de colocar. Imprime os dois, olha bem para eles e aí estabelece uma gestão do tempo para conseguir colocar energia nesses pontos que você deseja desenvolver, olhando sempre para esse caráter. Por quê? Porque quando a gente descobre quem a gente é,
a gente descobre os nossos valores, a gente descobre o tanto de energia que a gente está colocando, a gente vai se deparar com o mundo, né? Então, o mundo hoje até tem outros termos que no nosso livro a gente traz para vocês, que não é só o VUCA, não é só o BANI, mas são os mais conhecidos, que é a análise do perfil da sociedade. Então, eu me conheço para poder conhecer o meu cliente, os meus colaboradores, o meu ecossistema, as pessoas que estão à minha volta, entendendo que hoje esse mundo ele é volátil, incerto, complexo, ambíguo. Será, gente? Será que é só aqui? Frágil, ansioso, né? Os maiores quadros de ansiedade a gente tem visto agora. Não linear, ou seja, antigamente nós planejávamos os negócios com 10 anos de projeção. Hoje a gente faz com planejamentos de 3 anos ali a 5 e corrigindo a rota no caminho o tempo todo, porque o tempo inteiro ele é o quê? Incompreensível, imprevisível. Então é importante a gente entender que é esse mundo que a gente está, é com esse cliente que a gente está lidando. Então, se eu estou lidando com um cliente que é todo frágil e sensível, que ele é extremamente ansioso, o que é que eu estou fazendo para poder diminuir essa ansiedade? Ansiedade no momento do qual eu não estou vendendo, porque você põe 30 opções ali na frente da pessoa, o cara fica ansioso, não consegue tomar decisão. Então, por que é certo aquilo para ele? Agora, você vai lá e coloca, olha, essa, tem a possibilidade. Você diminui a ansiedade do seu cliente, você gera venda. Então, a gente entende o mundo para a gente poder entender como a gente precisa mexer com os nossos propósitos, olhando para um caráter de propósito pessoal e olhando para um caráter de propósito de negócio, porque nós estamos falando de empreendedores. Deixa eu ver se a gente tem aqui. Bom dia, Shirley, tudo jóia? Seja bem-vinda aí. E nós estamos aqui gravando e fique na dúvida aí para poder tirar e perguntar, vai anotando. Então, hoje nós temos os modelos de negócio criativos, escaláveis, sociais e inovadores. E o que é isso, né? Os negócios criativos estão ligados aí ao pessoal da internet, ao equilíbrio, aos bloggers, os influencers. Escalável, gente, é algo que eu possa gerar escalabilidade sem eu precisar fazer o quê? Sem eu precisar estar o tempo todo, né, ativando aquilo. Tudo bom, Shirley? Seja bem-vinda. E nós estamos aí, então, nesse ponto de entender que escalável, eu criei um livro e eu vou fazer uma escala pela internet, criei um curso digital, algo que eu consiga dar velocidade, criar. Os grandes vieses hoje estão nos negócios sociais. Por quê? Porque a gente tem políticas sociais e ambientais, nós temos hoje políticas importantes voltadas à legislação. Quem faz reciclado vai ter benefício no imposto de renda. Então, será que você está olhando para tudo isso? Qual é o teu propósito em relação à tua empresa? E negócios inovadores, né? Que, eu vou criar um aplicativo, eu vou criar uma solução, vou pegar pessoas que estão passando necessidade. Hoje a gente tem muita solução de gente que está ligando o campo as grandes players e os grandes vendedores internacionais. Então, é sobre esse modelo, entendendo que a nova economia exige de nós o quê? Propósito. Então, se você olhar o propósito do Google, ele é muito claro, ele quer organizar a informação do mundo, e dia após dia a gente recebe uma ferramenta diferente para que esse propósito se cumpra, né? O cliente no centro, então a L'Oréal, se você pegar a hotelaria, o que eles têm lá? Eles têm aplicativos todo o tempo. O cara entrou no hotel, deixou a temperatura em 18 graus. Quando ele voltar, que ele fechar aqui de novo, o ar vai estar na temperatura com que ele deixou. Então, é a gente entender que precisa estar com foco no cliente, sim, né? Criar demanda, muitas vezes o cliente ele não tem aquela necessidade. Nós não tínhamos tanta necessidade de câmeras, luz, microfone em casa, mas a pandemia nos criou o quê? Uma necessidade para que a gente tenha todo esse aparato para conseguir estar trabalhando. Falhas e flexibilidades do concorrente, então aonde que eu falo, você é muito especial para a mamãe, mas no mundo você não está sozinho, então olha para fora. A Honda está criando água, gente, das falhas do que ela tinha, água potável. Olha a concorrência que a gente tem aí para as pessoas que exploram a água mineral. Então, será que eu estou olhando essa falha do concorrente? Né? Ter um ambiente de incertezas, ele é bom porque enquanto um chora, outros vendem o quê? Vende lenço, gente. As coisas dão certo. Oportunidade na crise, né? Então, assim, as pessoas na crise podiam chorar, mas a gente teve costureira ganhando muito dinheiro fazendo o quê? Vendendo máscara, né? Então, pensar que todo mundo tem algo para ensinar. Eu faço bem brigadeiro. Ok, será que não dá para você escalar o jeitinho de você fazer brigadeiro? Eu tenho o curau da minha avó, que é uma receita.
Por que está guardado numa gaveta? Então, é aproveitar esse potencial que em nós é natural. A gente fica tentando olhar para o mundo e repetir o mundo, mas a gente precisa buscar originalidade nessa nova economia para que a gente realmente tenha propósito. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que ela chama Círculo Dourado. Ela é muito simples, porque são 3 perguntas, e dentro dessas 3 perguntas a gente consegue se colocar e pensar como propósito pessoal e como propósito do negócio. Então, por quê, né? Quais as habilidades e competências serão desenvolvidas? Então, no nosso caso aqui da Move, é transformar vidas em negócios, convertendo sonhos em expressões de excelência. O que a gente quer ver? Excelência. Excelência na sua vida pessoal, excelência na sua vida dos seus negócios. A gente quer olhar e falar assim, beleza, cumprimos a nossa missão, é por isso que a gente abriu. Porque as pessoas estão cheias de um monte de ferramenta, de um monte de coisa que não serve para nada, que não leva a excelência. Então, 1% melhor todo dia. Hoje eu acordei no meio do feriado, o que eu posso fazer melhor do que ontem? Então, entender esse propósito é o que nos move. Então, o seu porquê. Por que você começou? Montei uma empresa de bolo. Por quê? O que está movendo? Eu quero só ganhar dinheiro. Ok, será que dá para dar uma melhoradinha nisso? Porque só ganhar dinheiro vai te levar no máximo 10 passos para frente. Agora, eu montei uma empresa de bolos para atender pessoas diabéticas. Então, ela vai ser toda voltada para essa área. Puxa, o seu porquê é massa. Então, vamos pensar que a gente pode ir um pouquinho mais além. A gente precisa dos negócios, mas a gente precisa olhar que o nosso porquê é o que vai fazer as pessoas terem relações conosco. Tem um monte de gente vendendo bolo. O que vai fazer a diferença para você? O como eu faço isso? Então, eu faço com carinho, com amor, com propósito, põe no potinho, eu entrego na casa da pessoa. A pessoa às vezes está no hospital, descobriu a diabetes, é ali que eu vou entregar. Então, o como que você faz isso? Como que aquilo acontece com o cliente? E o que de fato você faz? Qual é a solução? Eu faço bolo para as pessoas diabéticas. Eu vendo sapatos na área de comunidades que têm mais necessidade. Então, o que é que você faz? O que de fato você está fazendo? Eu trabalho com empreendedorismo social. Eu faço cursos e capacitações em áreas de comunidades mais vulneráveis. Então, qual é o seu o quê? O que de fato você está entregando para a sociedade? Isso olhando para quê? Para aqueles valores que a gente começou lá no comecinho a construir, entendendo que esse movimento ele tem que trazer propósito e ele tem que trazer estratégias para quê? Para inspirar as pessoas. Ninguém compra bolo o tempo inteiro da tia da esquina que está com aquela cara de hoje eu não quero. A gente vai naquela que está sempre com um sorriso, a gente vai porque a gente entende que o propósito daquela pessoa é legal, o dinheiro que ela arrecada ali, ela ajuda crianças no orfanato também. A gente se relaciona com os propósitos uns dos outros, né? E depois que você fizer isso, tem uma ferramenta que eu gosto bastante que ela chama VRIL, é valor, raridade, imitabilidade e organização. Então, é muito nesse caráter de pensar que você não é a cerejinha do bolo que está sozinha no mundo. Então, tudo isso que você pensou, beleza, eu estou lá no meu porquê, no meu como, no meu o quê. E eu olhei e falei, tá, estou ali. O que eu preciso ver de verdade? Tem valor o que eu estou fazendo de proposta? O meu porquê tem valor? Tem valor, é massa. Ok, é raro? Não, tem um monte de gente que faz bolo para diabético, então é um ponto sensível no meu negócio. É facilmente imitável? Depende. Se é uma receita exclusiva, se eu não estou copiando receita da internet, ele é difícil de ser imitado. A Coca-Cola, o povo está aí até hoje, ó, batalhando para chegar na Coca. Então, olha como é importante a gente entender. Faço o que eu desejo, escrevo aqui, olho o meu propósito enquanto organização e depois eu olho para onde? Olho para o mercado. E entendo se aquilo que eu estou propondo, aonde estão os pontos frágeis. Pode não ser raro, mas é difícil de ser imitado. Pode não ser raro e ser fácil de ser imitado. Aí você tem um sério risco de grande concorrência entrar junto com você. Então, quanto mais difícil for de ser imitado, porque imitado vai ser em dado momento, por uma hora ou outra, a Pepsi está aí comprovando isso, o que acontece? Vai ser imitado. Então, você precisa ser o pioneiro, você precisa se destacar antes, você precisa crescer antes do mercado. Por que as pessoas que estavam com todos os negócios digitais prontos foram a que explodiu na pandemia? Porque eles estavam prontos, eles estavam sem possibilidade de imitação a curto prazo. As pessoas tiveram que comprar equipamento, aprender como fazer, aprender como editar, e o outro foi disparando enquanto o outro estava num ponto de aprendizado. Organização, o quanto para você aquilo vai ser fácil fazer, ou seja, eu vou aqui, vou organizar minha gestão, eu tenho gestão para isso, eu sei os processos do início, meio e fim, eu já escrevi como fazer. Aí, de fato, a gente pode dizer que a sua proposta de valor, de propósito, ela se encaixa aí na ferramenta. Sempre tendo como pensamento principal, né, e eu encerro aí com vocês nesse ponto, é nós maior que eu. Então, a gente olha para si,
olha para aquilo que a gente tem de propósito verdadeiro e fala, beleza, como isso se encaixa nessa nova sociedade, nesse novo mundo onde a gente tem sustentabilidade o tempo inteiro, a gente precisa olhar para o social, as nossas ações precisam estar impactando, a gente tem a base da economia circular, então é do berço ao berço, eu não crio mais resíduo, então quando eu estou criando um produto aqui, será que eu estou pensando no restante do lixo que ele vai dar aqui no final? A gente olhar como um todo o nosso negócio e entender o meu propósito pessoal e o meu propósito do meu negócio está olhando a sociedade de forma completa, ou eu estou olhando só para o meu umbigo, falando, preciso ganhar dinheiro, vou tocar, ok, você vai ganhar por um tempo, mas será que isso vai se perpetuar? Então vamos olhar um pouquinho para o nós maior do que eu, para aquilo que a gente consegue fazer de efetivo na sociedade e o que a gente resolve transformar.